espiritual, um renovo espiritual, Sei. né? Quando você tá ali capenga, meio desanimado, e aí você sente aquela presença que te renova as forças, né? Aí você diz, fui reavivado, né? O Senhor me reavivou hoje, né? Ou então, o culto avivado, o culto gostoso, né? Eu senti a presença de Deus. Então, quando nós sentimos essa presença gloriosa de Deus, É, a gente usa esse termo, né? isso, No meio religioso, né? isso. A gente foi avivado, né? O culto foi avivado, a palavra foi Hum, avivada. Né? Então, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Então, é aquilo que reforça nossa fé, renova nossas forças espirituais. E aí nós chamamos isso de avivamento, né? Tornar mais vivo, tornar mais vibrante, tornar mais nítido, né? é, Aquilo que a gente já recebeu do Senhor, mas por algum motivo, por alguma circunstância, ou por o passar do tempo, né? Como diz Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, né? Porque com o passar do tempo, muitas vezes, a gente vai deixando escapar. É uma temática que a gente está trabalhando no nosso culto de ensino lá no Horizonte, né? Essa questão do avivamento, então temos mensagens de ensino sobre essa temática, mas é algo que nós precisamos trabalhar sempre, né, nas nossas igrejas, sempre pedir despertamento espiritual, orar, porque é um dos sinais, né, de uma vida avivada, ela nos leva à oração, né, e a oração é a comunicação com Deus, né, e nessa oração nós tanto se comunicamos como nós recebemos resposta, né, de Deus, como nós recebemos restauração de Deus, né, pelo perdão pelos nossos pecados, toda vida que a gente se arrepende e ora, vai em direção aos pés da cruz, aos pés de Jesus, nós temos a nossa vida transformada, avivada, renovada, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa vida espiritual. Então, é algo que deve ser constante na vida da igreja, né? Como diz o próprio texto lá de Apocalipse, hum, que até, né, foi tema dos nossos últimos programas, né? isso. Apocalipse, aí lá na carta às 7 igrejas, existe a igreja de Éfeso, se eu não me engano. É, aí o Senhor diz: tenho, porém, contra ti uma coisa, né? Deixaste o primeiro amor. Então, esse deixar o primeiro amor é a frieza espiritual, é a morte espiritual, né? Você tá ali morrendo, tá capenga. Aí ele diz assim: arrepende, vê onde tu caiu, arrepende-se e volta às primeiras obras, né? Então, quando nós somos reavivados, a tendência é que a gente volte a orar novamente, É verdade. que a gente volte a jejuar, que a gente volte a buscar a Deus, que a gente volte a ter prazer na leitura da palavra, que a gente volte a ter prazer em estar na casa de Deus, né? Em ter prazer na oração. É, quando nós somos reavivados, nós vivemos essas experiências. Então, o que Deus está falando para aquela igreja de Éfeso? Né? É que eles precisam tornar a viver, né? E essa visão do Vale de Ossos Secos é aquilo que o Senhor pede ao profeta. E aí ele diz: será que eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Né? Será que eu não posso tornar de volta à vida o meu povo, que se encontra distante, que se encontra morto em seus delitos e pecados, mortos espiritualmente? É um povo que que fala de mim com seus lábios, mas seu coração está longe, né? Então, isso pode acontecer na nossa vida, na nossa caminhada cristã, e tem acontecido muito de que as pessoas têm vivido uma liturgia avivada, né? No momento do culto, mas é só uma liturgia avivada, né? Mas isso Parece que o pode. avivamento só está ali, né? No culto, na igreja, né? Mas isso quer dizer que isso é um falso avivamento, pastor? Bom, é uma boa pergunta, né? Quando só a liturgia do culto é animada, é avivada, nunca representou um verdadeiro avivamento, Hum, né? A gente tem essa tendência de achar que é no culto público que nós precisamos ser eloquentes, ser vibrantes, né? Estar ali alegres, animados, bater palma, pular, gritar, tudo isso, né? Faz parte de uma liturgia de um culto, né? E a organização está em primeiro lugar, né? Eu sou contra aquela bagunça que acontece em muitos cantos, né? Eu gosto de um culto animado, mas com ordem e decência, como diz a palavra de Deus, né? Tudo com ordem e decência. hum. Tem que ter o glória a Deus, tem que ter, tem que ser vibrante, né? Na hora do louvor, na hora da mensagem, na hora de glorificar, né? Tudo isso é válido e é essencial para um culto que acabe com gostinho, aquele gostinho de quero mais, né?
já acabou, né? O culto não pode ser cansativo, o culto não pode ser, Uhum. como é que pode dizer, arrastado, né? Aquele negócio forçado, a força, que parece que as pessoas estão ali forçadas, né? O culto tem que ser espontâneo, natural, tem que ser prazeroso, tem que terminar com aquele gosto de quero mais, não aquele negócio cansativo que as pessoas não vê da hora de acabar. O culto não pode ser dessa maneira. Mas o avivamento não consiste só na liturgia do culto. O avivamento, a gente vê isso na história cristã, né? Os grandes avivamentos promoveram conversão em massa, mudança da sociedade. Os grandes avivamentos mudaram a estrutura social, mudaram e fizeram grandes reformas espirituais. Os grandes avivamentos acontecem no arrependimento, né? E na conversão de pessoas, né? Quando as pessoas se convertem, quando deixam os seus maus caminhos, se voltam para Deus, né? Há uma mudança social, né? Há reformas espirituais, né? Como a gente vê em Templo de Reis, que serviam a Deus, começava a reavivar o povo, um povo que estava com pecado de idolatria, pecados e distante de Deus, vinha um rei, né? Como o rei Ezequias, derrubou os altares pagãos, proibiu a adoração a outros deuses que não fosse o Deus de Israel, tirou o paganismo de dentro do templo, né? Os altares pagãos que eram erguidos nos montes foram derrubados e o povo volta novamente a adorar a Deus. Então, há grandes reformas espirituais que acontecem nos grandes avivamentos. Não é só uma liturgia avivada, não é só um culto público avivado, mas um verdadeiro avivamento ela envolve a vida de cada pessoa, né? Um grande avivamento acontece quando pessoas se arrependem, se voltam novamente para Deus, muda o seu estilo de vida e alcança na estrutura social, no tecido social, outras pessoas, né? Outras pessoas são impactadas, como a gente vê lá na cidade de Éfeso, com o apóstolo Paulo, que ele chega a ser expulso por comerciantes que estavam perdendo lucro, né, na venda da estatueta da deusa Diana, que a idolatria era o grande comércio daquela cidade de Éfeso, né? Eles adoravam a deusa Diana e muitas pessoas enriqueciam, ganhavam muito dinheiro. Só que o apóstolo Paulo estava lá na escola de Tirano, passou 2 anos lá pregando, todos os sábados estava ensinando a palavra de Deus, pessoas se convertendo, se convertendo, se convertendo, e a mudança social aconteceu quando os comerciantes disseram, opa, nós estamos perdendo lucro, não está tendo venda mais de imagem, essa cidade toda praticamente nos dava muito lucro, agora nós estamos perdendo lucro porque as pessoas estão se convertendo nesse evangelho, né? Essa pregação desse que se diz apóstolo. Aí faz uma reunião, o camarada lá com raiva, incita a população contra o apóstolo Paulo, e a gente vê aquele tumulto, aquele alvoroço que ele tem que sair da cidade às pressas, senão ele é linchado e morto. Né? Então a gente vê que o avivamento ele incomoda, né? Ele incomoda muitas vezes aqueles que estão lucrando com o pecado ou se beneficiando de alguma maneira com o pecado, como aconteceu, né, na cidade de Éfeso, né? Mas também há uma mudança social. A estrutura do bairro em que você mora, da rua que você mora, né, dos seus vizinhos, da sua igreja local, ela é mudada, ela é transformada, ela é atingida pelo que diz em Romanos capítulo 12. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, quando nós temos uma mente renovada, quando nós somos verdadeiramente avivados, é atingido, nossa casa se transforma num altar de adoração, e aí os nossos vizinhos são impactados, a nossa igreja local, né, é abençoada, por quê? Porque lá tem alguém avivado, comprometido com o reino de Deus, vai fazer a obra de Deus, com certeza a comunidade, os vizinhos vão ser atingidos, vão ser impactados pelo aquele avivamento que aconteceu às vezes na vida de uma pessoa, que aí ele vai incendiando as demais, e quando você pensa que não, grandes avivamentos acontecem. Mas começa às vezes com uma pessoa só comprometida, né, com o evangelho genuíno, né? Começa assim, e aí uma brasa, né, até um ditado nosso, né, você é lenha seca, né, então deixa queimar, né, então uma brasa na lenha seca, ela pega fogo, né, Isso. então é assim que nós devemos ser, quando a gente
busca mais de Deus na nossa vida espiritual, é transbordar, é deixar derramar, é deixar fluir na nossa igreja local, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, ele é atingido, não perdemos, somos missionais, intencionais na missão, né? Glória a Então nós não Deus. perdemos a oportunidade de falar de Jesus, pessoas são atingidas, pessoas são transformadas, pessoas se convertem, então aí a gente vê um verdadeiro avivamento. Louvado seja Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Quitéria da Silva, que está aqui conosco, em nome de Jesus. O Diácono Francisco Nunes diz: precisamos gentilmente voltar ao primeiro amor. Verdade. Diácono Daniel Gomes, IAP Horizonte, né? A paz do Senhor Diácono, é o nosso líder de Isso, evangelismo, né, lá da IAP de Horizonte. pronto. Nosso irmão Francisco Nunes diz: rogo ao meu Senhor Jesus Cristo, pelo estudo maravilhoso que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida, Pastor Jonas e Diácono Gildo. Obrigado. Olha aqui quem chegou por aqui, Pastor Jonas, Diácono Stanislau, rapaz. Fazia tempo que ele A paz, meus queridos. não apareceu aqui com a gente. Um abraço, Diácono Stanislau. Deus abençoe sua vida. Josi Almeida, minha esposa, conectada com a gente. Estão falando hoje à noite sobre o avivamento, não é isso, Pastor Isso mesmo. Jonas? Esse é o tema de hoje, é avivamento. Deixe-me ver aqui quem está mais conectado com a gente. Val Araújo, nosso querido irmão Val Araújo, Paz do Senhor Jesus. Alaide Lopes, um abraço todo especial, que Deus abençoe a sua vida. Raimundo Pinto, um abraço todo especial. Moura de Viz, nossa querida irmã Raquel de Viz, também conectado aqui com a gente, lá da IAP de Jucimeire, lá no Mato Grosso, no nome santo de Jesus. O tema hoje é avivamento, pastor Jonas. Quando ocorre um avivamento, pastor Jonas? É quando eu pulo, é quando eu... Porque tem muito modo aí do pessoal falar de avivamento, né? Avivamento é quando você pula, quando você está saltitando. O... Como é que eu vou perceber, pastor Jonas, quando está ocorrendo um avivamento? Bom, então um avivamento não é geralmente pela intensidade do barulho que uma Não? igreja faz. Um avivamento não ocorre, os grandes avivamentos não ocorreram Hum. na, 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 é, numa liturgia diferente de culto, né? Num, Ah, num, num, porque assim, muitas denominações acreditam que é o barulho que você faz, que é o modo, uma igreja avivada é aquela que tem pulo, é aquela que tem rodopio, né? Então tem muitas pessoas que se equivocam. Aquilo ali não passa às vezes de um emocionalismo, né? uhum. Em vez de deixar as pessoas deixarem o Espírito Santo trabalhar nas áreas que realmente trazem o verdadeiro avivamento, eles pegam essa emoção que o Espírito Santo derrama sobre o povo, né? Eu não estou dizendo aqui que muitas vezes é fingido, né? Mas é Sei, algo sei. que eles não conseguem discernir o que é, Avivamento. um avivamento, né? E acham que o avivamento está no muito barulho, está no rodopio, está no pulo, mas não. O verdadeiro avivamento é quando acontece quando uma igreja é comprometida com essas coisas aqui. O que é a missão da igreja? Se a gente for é adorar a Deus, é uma igreja que Ah, adora a Deus em espírito e em verdade, né? Que tem uma adoração fervorosa, mas é uma igreja que também ela ela ama os perdidos, né? É uma igreja avivada, é aquela igreja que sai para fora, a igreja que ama os perdidos, que prega o evangelho, que é uma das funções da missão da igreja, né? hum. Um dos braços da missão da igreja é esse, é adorar a Deus, pregar o evangelho, né? Que é ser representante de Cristo aqui na Terra, é, 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 é uma igreja verdadeiramente avivada, é uma igreja que ama o ensino da palavra de Deus, né? Ela discipula, como foi até uma ordem na grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Sei. e aqueles que creem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês os ensinem a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e de fazer discípulos. Então, é uma igreja que adora a Deus, o outro braço, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que discipula, que ama o ensino da palavra de Deus, né? E é uma igreja que não só leva o espiritual, mas também se preocupa com o lado social, né? Ah, Uma igreja que cuida dos órfãos e das viúvas, também está lá explícito que é uma função da igreja.
é o quê? É cuidar dos órfãos da viúva. Mas primeiro o quê? Os seus domésticos da fé e depois o seu bairro, a sua vizinhança deve ser impactada, né, pelas ações dessa igreja, pelas ações desse povo que se diz um povo de Deus e que se diz um povo avivado. Então, um povo avivado é um povo que adora a Deus, prega o evangelho, aparelha os santos, né, discipula os que vão sendo salvos, faz eles se tornar verdadeiros discípulos de Cristo, ensinando-os a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. E, em último lugar, ele cuida, né, das necessidades daqueles que estão ao seu redor. Ele se preocupa com a situação social das pessoas. Então, você vai ver uma igreja verdadeiramente avivada quando ela tiver esses 4 braços da missão da igreja. Porque faz parte da missão. Nós somos chamados para isso. Eclésia, chamados para o quê? Para fora. Eclésia significa isso, chamados para fora. Então, a gente foi chamado para viver esse evangelho, não para dentro, não para os nossos. Nós não somos clube, nós não somos sócio-torcedor, né? Como que é num clube de futebol, o clube de futebol, os beneficiados são os sócios-torcedores, aqueles que pagam ali para ter benefício de ingresso. Não. Os maiores beneficiados por uma igreja avivada são os de fora. É eles que vão ser impactados pela pregação dessa igreja local. É eles que vão ser impactados pelas ações sociais que essa igreja local promove. Então, uma igreja verdadeiramente avivada é uma igreja que sai das 4 paredes. É uma igreja que vai para fora. É uma igreja que muda a sociedade. Era isso que a igreja primitiva fazia. É por isso que nós vemos todos os dias o Senhor acrescentando lá no livro de Atos o número dos que iam sendo salvos. Porque eles abraçavam a comunidade. Eles faziam com que essa comunidade amasse a igreja, se sentisse parte da igreja. Então, a igreja que fecha as portas para a sua comunidade é uma igreja que está longe de ser avivada. Uma igreja que não prega, que não evangeliza, que não atravessa a rua, faz culto de missão, faz culto de campanhas de missões e culto de missões entre seus membros, mas não atravessa a rua para evangelizar. Isso não é uma igreja avivada. Igreja avivada, ela vai em busca dos perdidos e primeiro da sua própria rua, primeiro faz evangelismo na sua localidade para depois querer ganhar a África, querer ganhar a Europa, querer ganhar os outros continentes. Então, pastor Jonas, eu posso pular, posso gritar, mas se eu não tiver os atributos que você falou, não sou uma igreja avivada. Isso, se minha igreja está longe dos 4 braços principais da missão da igreja, não é uma igreja avivada. Ela tem ensino? Qual é o ensino dessa igreja? Ou ela é só emocionalismo, é só pulo, grito? Ela tem algum ensino, tem doutrina bíblica? Eu não estou falando de doutrina humana, estou falando de doutrinas bíblicas. Tem ensino da palavra de Deus? Né? Ela é uma igreja teologicamente correta, bíblica, de acordo com a palavra de Deus? Ou tem ensinos contrários à palavra de Deus? É por isso que a Bíblia diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, são levadas a esses emocionalismos, né, que não muda a vida de ninguém. Porque o emocionalismo não muda a vida de ninguém. O que muda, o que transforma é a palavra, é o ensino da palavra de Deus. Então, não adianta eu ser uma igreja que adora a Deus, né, que prega a palavra, que eu posso dizer assim, não é nem que eu pregue a palavra, que eu evangelize, né, que eu vá aos perdidos, mas que eu não consiga nutrir esses que foram alcançados, se eu não tenho um ensino da palavra, se eu não tenho nada para ensinar, esses crentes não vão se firmar, porque a Bíblia vai dizer, bem-aventurado o homem que construi a sua casa sobre a rocha, né? É verdade. Então, com o alicerce da palavra de Deus, é que essas pessoas vão se firmar. Se não tiver palavra, essa igreja já está deficiente, né? Numa dos braços da missão da igreja. Se não tiver ensino, se não tiver discipulado, essas pessoas vão se perder. Você ganha elas e perde depois. Entra por uma porta e sai por outra. A igreja vai ganhar muita gente, mas vai perder muita gente. O desafio atual, Diácono Gildo, não é nem tanto ganhar, mas é reter essas pessoas. É fazer com que eles se tornem verdadeiramente discípulos de Cristo. É fazer com que essas pessoas sejam discipuladas e tenham firmeza teológica, firmeza doutrinária. Né? Que não são levados por qualquer vento de doutrina, que não são iludidos, enganados por falsos mestres. Verdade. Então, quando uma igreja avivada, ela
adora a Deus, que é a missão da igreja, Hum. ela prega o evangelho aos perdidos, mas ela também discipula esses perdidos, e em último lugar, que é um braço da igreja, que até o próprio Senhor Jesus disse, olha, todas as vezes que vocês fizerem aos meus pequeninos, né, um copo d'água, Jesus disse assim, olha, estive nu, não me vestiste, estive preso, não me Sim. visitaste, né, estive com fome, tive sede, e tal. Aí os discípulos perguntaram, quando foi que nós tivemos assim, Senhor? Aí o Senhor disse assim, toda vez que você deixa de fazer a um dos meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Então, a igreja se preocupa também com esse lado comunitário, né? Como é que está a minha comunidade? O que é que eu posso fazer para ajudar? Eu ajudo os primeiros meus, né? Ninguém que não haja necessidade entre nós, né? A nossa igreja. Então, me preocupa. Eu, como líder, né, tenho que ter essa visão. Olha, tem alguém desempregado ali, vamos ver, vamos sondar. Será que estão precisando de alguma coisa? Será que nós podemos fazer aqui uma cesta básica? Ajudar. Mas não só para eles, nós devemos também fazer principalmente para os de fora, ação social, né, distribuir uma sopa, né, distribuir uma cesta básica entre a comunidade, aqueles mais carentes, fazer ações ali no Dia das Crianças, fazer ações ali para a comunidade, corte de cabelo, tudo isso envolve esse braço da missão da igreja. A Igreja Avivada, ela faz isso. É uma igreja para fora, né? Amém. Raimundo Pinto é o nosso querido irmão Raimundinho aqui da IAP Croatá. Abraço, meu irmão. Deus abençoe sua vida. A irmã Raquel, ela diz que muitas vezes é meninice que ocorre, pastor João, nesse avivamento. Tem meninice, pastor? Esse avivamento? No falso avivamento Avivamento? ocorre mesmo. Ocorre mesmo. Isso. Muitas pessoas até se escandalizam, né, com o que acontece em igrejas que dizem ser avivadas, né? Mas aí acontece muita meninice, revelação, que disse-me-disse, né? Coisas, às vezes, não é que eu não creia, que Deus revela, né? Existe a revelação que vem de Deus, e a gente tem que, e eu creio, né? Mas existem pessoas que brincam, né? Em vez de ser usadas por Deus, usam Deus, né? Usam o nome de Deus, usam o Espírito Santo, não são usados, usam, né? O Espírito Santo, revelando revelações que às vezes é o óbvio, tá na cara, né? Todo mundo já sabe, né? Ou então ela tá sabendo, e o emocionalismo faz com que ela faça esse tipo de coisa. Mas acontece, né? Em igrejas que valorizam e esse ato emocional do culto, né? Uma igreja que emocionalizam muito, elas tendenciosamente elas erram mais, né, nessas áreas, e acontece essas meninices que nossa irmã Raquel Moura está comentando, né? Mas uma igreja que valoriza a palavra, o ensino bíblico, dificilmente acontece. É verdade. Dificilmente acontece esse tipo de meninice. Por quê? Porque se não tiver no crivo das escrituras sagradas, se não for confirmada aquela atitude, aquela ação pelas escrituras sagradas, eu vou me policiar. Mas quando eu não conheço a Bíblia, eu vou achar que tudo é de Deus. Eu vou achar, isso vem de Deus, é de Deus. Às vezes não é, às vezes é minha vontade, é minha emoção que está querendo falar ali, e eu acabo dizendo que é Deus. Mas quando eu conheço a palavra, eu consigo discernir a voz de Deus. Eu sei o que é que vem de Deus, eu sei o que não eu sei o que não vem de Deus. O próprio Pedro foi repreendido duramente uma vez por Jesus, quando disse assim: Senhor, de maneira nenhuma, nós não vamos deixar você morrer. Ninguém vai matar o Senhor. Aí disse assim: para trás de mim, Satanás. Né? Porque qual era o plano? O plano dele era morrer. É verdade. Né? Então, olha, quando Pedro não conhecia qual era o plano de Deus, ele falou besteira, né? Porque ele não conhecia o plano de Deus, ele parecia que ainda não tinha se despertado. O filho do homem estava lá, Jesus ensinando e dizendo que ia padecer, mas ele não tinha despertado ainda porque era a missão de Cristo. Ele não era o que aquilo que ele queria, mas era aquilo qual o propósito que Deus veio, né? Vamos lá. Marli Dias Nunes, um abraço, minha irmã, Pai Senhor Jesus. Rocilda Luna, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. A nossa irmã, querida Rosineide Bezerra, nossa irmã Rosa, um abraço, Pai Senhor Jesus, minha irmã. Daniel Gomes, ele diz, não adianta pular, dançar, derrubar cadeira, dentro de igreja, se lá fora não se preocupar com as vidas sem salvação. É Isso isso, né, mesmo. pastor Jonas? Isso mesmo. É o que a gente acabou de falar, que você acabou de falar, né? É preciso se preocupar com vidas para você se avivar, né? Um abraço, meu querido Diácono Daniel, um abraço todo especial. Compartilha aí o nosso programa
Luiz Alencar, um abraço, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui. O nosso irmão Francisco Nunes diz: Isso é um perigo, mata muitas vidas. É É verdade, né? Essas verdade, esse meninices, quando falso acontece, avivamento, né? esse falso avivamento, Verdade. esse disse-me-disse, esse revelamento, essas coisas todas, acabam matando muita gente, né? E até escandalizando muito a igreja de Deus, né? Por causa de meninices que acontecem, pessoas emocionadas, né? Mas que não Verdade, conhecem a palavra de Deus. verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Jonas, você já viu falar, né? Às vezes o pessoal divulga em algum ministério, né? Hoje vai ter um culto de avivamento. Nós podemos agendar um avivamento, Pastor Jonas? Bom, Diácono Como Gilda, a é gente isso? pode se reunir para buscar esse Hum, avivamento? Pode. Os discípulos estavam buscando ali o Espírito Santo, né? Há vários dias, até que foram batizados na Atos 2. Mas agora, buscar, a gente pode se reunir para buscar, mas agora agendar, né? A pergunta é essa: a gente pode agendar um isso. avivamento? Agendar, eu acho difícil, porque. E eu acredito que não. Por quê? Porque o vento sopra quando ele quer, né? E onde ele quer. E vai depender da nossa busca, né? Daqueles que estão, se estão verdadeiramente buscando em um só propósito, né? Se eles estão alinhados, né? Com a vontade de Deus, o derramar de Deus naquele momento. Então, acredito que dificilmente se agenda um avivamento. Ah, O que acontece muitas vezes é que a gente quer forçar um avivamento. E às vezes é só emocionalismo. Não tem conversão, entendi. não tem mudança de vida, não tem transformação. Né? E às vezes os grandes avivamentos aconteceram espontâneos, naturalmente. Né? Então eu acredito que a gente não agenda um avivamento, mas eu acredito que a gente pode perceber um avivamento a curto prazo se nós nos posicionarmos a ter uma vida avivada. Porque basta um dizer assim: olha, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Hum, Eu quero ter mais intimidade com Deus. E a igreja local vai incendiar. Não tem como a igreja local não se incendiar se tem um, dois, três ali com aquele mesmo propósito. Né? Então, eu acredito que vai da intensidade da nossa busca individual na nossa igreja local, do quanto nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor. Porque se eu me comprometo em ser um crente avivado, aqueles que estão ao meu redor devem ser contagiados por esse avivamento. Então a gente consegue enxergar a curto prazo uma igreja que vai incendiar, uma igreja que vai, as engrenagens vão se encaixar e aquela igreja vai fazer um mover no seu bairro. Né? A gente consegue perceber a longo prazo, não, a curto prazo. É um investimento a curto prazo que você faz. Olha, tem dois, três irmãos ali que estão uhum, firmes, estão buscando pela igreja, estão em oração, e daqui a pouco essa igreja incender, você consegue perceber que está perto, né? Mas você não consegue agendar uma data, dizer é hoje que nós vamos viver um grande avivamento. Não, porque um grande avivamento não consiste só em tantas pessoas aceitarem Jesus. Consiste no que nós fazemos depois que aceitamos Jesus. O que essas vidas vão fazer? O que esse povo vai fazer? O que essa comunidade vai impactar? hum, Né? Então, quando essa comunidade começa, essa igreja local começa a impactar a comunidade, os frutos começam a surgir, o dono do bar se converte, o vizinho idólatra se converte, né? O prostíbulo fecha, era o que aconteceu nos grandes avivamentos. Prostíbulos eram fechados, bares eram fechados, boates não tinha mais quem frequentasse, porque as vidas estavam sendo alcançadas, pessoas estavam se rendendo a Cristo e vivendo o verdadeiro evangelho. Né? Hoje se prega um evangelho de facilidade, que a pessoa se converte e continua, às vezes, na mesma prática errada. Né? Às vezes continua, se o cara era dono do baile, continua vendendo bebida. é verdade. Tá tão fácil hoje ser cristão que ele continua Uhum, vendendo. Ele não fecha mais o bar. Se ele é dono de uma boate, ele continua sendo dono da boate e dizendo ser crente. é verdade, pastor. Né? As pessoas não Uhum, estão entendendo o que é o verdadeiro evangelho. Isso não é avivamento. Avivamento acontece quando eu abandono a minha hum, prática pecaminosa, mesmo que me custe algo, mesmo que me dê prejuízo. Eu tenho que amar Cristo em primeiro lugar, né? Mais do que as coisas dessa terra.
O evangelho é renúncia, É né? renúncia. Aquele que quiser seguir-me, né? Jesus diz, É que sim. negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Aí Jesus vai dizer também em outra passagem, aquele que amar mais pai e mãe, irmão, tio, filho, né? Mais do que a mim, não é digno de mim. Então, a gente deve... um grande avivamento acontece quando a gente renuncia nossas vontades para viver o propósito, a vontade que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso irmão Eliseu Januário, um abraço todo especial, meu irmão. E a nossa querida Leusa Maria, um abraço todo especial. Para você que está chegando agora, hoje nós estamos falando sobre avivamento, né? O diácono Francisco Nunes diz, por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos relata para vigiar, buscar mais a presença de Deus. Precisamos, né, pastor Isso Jonas? mesmo. Cada dia vigiar mais, para a gente não se tornar, viver um avivamento falso, né? Um avivamento, como você acabou de falar, de De casca, de fachada, né? isso, de se converter e continuar vivendo do É. mesmo jeito, nas mesmas práticas O próprio e Senhor Jesus chamou os fariseus da sua época de sepulcro caiado, né? por fora tá Tá bonitinho. bonitinho, aparência de piedade, até quando eles oravam em praças públicas para dizer que eram santos, né? E até mudavam o semblante quando estavam jejuando para parecer, Pálido, né? ficavam pálidos e Jesus disse assim, não passa de sepulcro caiado, né? Mentirosos. Então, Charles Benitez, acho que esse sobrenome aqui, Benitez, né? Esse sobrenome aqui eu não sei muito pronunciar, não, pastor Jonas. Vamos lá, eu acho que deve ser Charles, né? É isso aí. Vamos continuar, né? Os nossos programas. Você que chegou aí, compartilha o nosso programa. Compartilha com mais alguém. Estamos já caminhando o nosso minuto final, 40 minutos de programa. Maria Anitta, um abraço todo especial. Paz, Senhor Jesus. Pastor Jonas, o que fazer para viver um verdadeiro avivamento? Acho que você já falou quase tudo, mas se tiver mais algo a acrescentar aí, o que eu posso fazer para viver um avivamento verdadeiro, pastor bom, Jonas? olhar para pedir assim, olhar para a nossa igreja local, olhar para nosso estado atual da, do cristianismo, né, brasileiro, ou então até mundial em geral, a gente vai olhar e às vezes podemos desanimar, né? Sim. E até deixar de buscar com mais intensidade, Uhum. olhar ao redor e olhar só para o que acontece, às vezes nos distancia de um avivamento, né? Eu gosto muito de pegar o que diz Abacuque, né? Ah, Que diz assim, o justo viverá, mas o justo viverá pela fé, sim. Qual é porque esse em Abacuque, significado? então eu gosto de pegar essa palavra do profeta Abacuque, Ah, porque o contexto que o profeta Abacuque viveu foi um contexto parecido com os nossos dias, de frieza, de idolatria, foi, de né, pastor Jonas? apostasia, o cerco babilônico e assírio, né, o reino dividido, e Israel e Judá cercado para juízo, né? Duas nações poderosas iriam invadir tanto Judá como Israel para levar os cativos, né? Porque era o juízo de Deus, porque o povo estava distante, a violência no povo de Deus, Israel, a violência, a promiscuidade, o pecado. Então não era muito diferente dos nossos dias. E aí Abacuque faz até algumas indagações a Deus. Aí depois Deus responde às suas indagações. Aí ele chega a dizer assim: mas o justo viverá pela fé. E esse justo viverá pela fé encorajou Paulo lá em Romanos falar a mesma coisa, né? Disse o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, na grande reforma espiritual que ele fez na reforma protestante, ele disse o justo viverá pela fé. Ele tomou essas palavras do profeta Abacuque e fez uma revolução espiritual, né? Pegando ali as 95 teses no castelo lá de Wittenberg, né? Ah, Na Alemanha, para combater as heresias e as distorções, né, da Igreja Católica, e fez essa reforma espiritual e nasceu a reforma protestante daí. Então acredito
que, seguindo a lógica do profeta Abacuque, que minha fé não deve se basear no irmão A, no irmão B, no fulano que faz assim, no fulano que deixa de fazer, na minha igreja que está faltando isso ou aquilo, ou que não, ou que faz ou que não faz. Mas um verdadeiro avivamento é quando eu olho para dentro de mim e falo que Abacuque fala no final do capítulo 3, né? Na sua oração ali, ele diz o seguinte: olha, ainda que não haja fruto na videira, né? Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas no curral, ainda que a fome devaste os nossos celeiros, mesmo assim eu me alegrarei e confiarei no Senhor. Né? Mesmo que não haja, mesmo que a circunstância seja adversa, mesmo que não haja motivo para se alegrar, mesmo assim eu confiarei no Senhor, exultarei em Deus na minha salvação. Então, seguindo aqui o que o profeta da Abacuque nos deixa dessa pérola, essa verdade, o verdadeiro avivamento, eu não posso esperar que aconteça. Eu tenho que viver na dependência de Deus, apesar do pau tá quebrando lá fora, as coisas estão dando errado, mas eu tenho que confiar no Senhor, assim como Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então o verdadeiro avivamento começa quando eu tenho essa visão que Deus está no controle da história, que há esperança de salvação mesmo nesses tempos ruins e sombrios, né? Porque era uma indagação do próprio profeta, Senhor, até quando nós vamos ver tanta impiedade, a injustiça, os corruptos oprimem os mais pobres? Essa era a nação de Israel, era esse o contexto. Mas aí ele decidiu que se alegrar no Senhor, mesmo apesar de tudo isso. Então, o avivamento, ele nasce de alguém, de uma vida contrita, um coração quebrantado, né? Um coração contrito de maneira nenhuma o Senhor despreza, como diz a palavra de Deus. Então, quando a gente se derrama, se quebranta na presença de Deus e decide viver a vontade de Deus para nossas vidas, apesar das circunstâncias, né, estar no centro da vontade de Deus, não tem perigo de nós não impactarmos, influenciarmos aqueles que estão ao nosso redor. Aí sim nós cumprimos uma missão da igreja que Deus nos chamou para ser, né? Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, apesar das circunstâncias, que o verdadeiro adorador não é aquele que só adora no tempo bom. É como Abacuque diz, né? Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja ovelha nos currais, eu exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. Hoje está difícil encontrar esses adoradores. Rapaz, quando tá tudo bom é fácil adorar. Não, ou então é até fácil adorar quando tá tudo ruim, verdade, mal. quando tá tudo bem. Existem os dois extremos, Isso. né? Existe aquele que quando tá tudo bem, se afasta. Aí Deus tem que trazer juízo, castigo, como fez com a nação de Israel muitas vezes, né? Aí volta a adorar. O Israel viveu esse ciclo vicioso de quê? De cativeiro, né? Sim. E aí quebrantamento espiritual. E aí quando se quebrantava espiritual, é como diz a palavra do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, derramarei chuva sobre a sua terra e sararei sua terra. Então era o que acontecia com Israel. Israel era cativo, depois que estava sendo oprimido, né, eles se quebrantavam, buscavam a Deus, se arrependiam, Deus vinha, sarava a terra, Deus vinha, restaurava aquele povo, levantava como nação. E aí quando estava tudo bem, se esqueciam de Deus. Muitas vezes Israel viveu isso. Nós vemos em todo o Antigo Testamento, principalmente no período dos juízes, esse ciclo vicioso de Israel. Na bonança, abandonarem a Deus. E aí Deus permitiu o tempo ruim, o cativeiro, a fome, exércitos inimigos vencerem, para que eles pudessem se voltar para Deus. Então, as circunstâncias ruins na nossa vida, Abacuque entende isso, que as circunstâncias más, ruins, nos devem aproximar de Deus. E aí, também a bonança não nos deve fazer esquecer do Senhor, porque aí nós voltamos, caímos de novo no erro que Israel sempre cometeu. Da bonança esquecia de Deus. Nós não podemos esquecer de Deus no tempo bom. Quando tudo começar a dar certo, não esqueça de Deus. E quando tudo estiver dando errado, esteja nos pés do Senhor. Na bonança, na alegria ou na tristeza é o casamento, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Aleluia. Por isso que Deus compara, né, com o casamento. Nós não devemos abandonar o Senhor, não devemos traí-lo. É verdade. Né, com
com outros deuses, né? Fazer, às vezes, das finanças, das coisas terrenas, o nosso Deus, ou até idolatrar homens ou pessoas no lugar de Deus. Então, Deus não Glória a divide sua Deus. glória com ninguém. E aí a gente vê que Israel caiu demais nesse erro. E se está registrado aqui é para ensino nosso, é para que a gente possa aprender que o verdadeiro avivamento é nos momentos de crise, no momento difícil, estar com Deus, apegado com Deus, é adorar a Deus em qualquer circunstância, é amar, pregar esse evangelho, né, aos perdidos, é pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, como diz a palavra de Deus, é, discipular uma igreja avivada, uma pessoa avivada, é aquele que faz discípulos, né? Uhum. Eu tenho que ensinar aquilo que eu aprendi do Senhor, né? E aí, em último lugar, se preocupar com a necessidade daqueles que estão ao meu redor, né? Então, quando eu estou vivendo esses 4 pilares da missão da igreja, eu estou sendo igreja. Estou sendo a igreja de Cristo. E é para essa igreja que Deus faz uma promessa gloriosa, né? Que as portas da morte não terão poder sobre ela. Então, se eu sou essa igreja, eu sou avivado. Se Glória a eu não Deus. estou sendo essa igreja, se eu estou deficitário numa dessas áreas, eu preciso me concentrar e pedir muito a Deus, se voltar em oração e dizer, Senhor, cumpre em mim o teu querer, faz a tua vontade em minha vida, né? Como disse o próprio Jesus, no momento de mais dificuldade que ele passou nessa terra, que ele chega até a se sentir angustiado, né? A Bíblia diz que Deus estava angustiado de alma, de espírito naquele momento, mas ele disse assim, Senhor, cumpre em mim o teu querer, faça a tua vontade, não a minha. Glória a Deus. Nosso querido irmão Charles, pastor Jonas, está lá em Carapeguá. Carapeguá, lá no Paraguai, pastor Jonas. Conectado com a gente. Josivane Almeida, ali no Horizonte, minha cunhada, conectada aqui com a gente também. O diácono Francisco Nunes, ele está indicando um livro aí, pastor Jonas, é o Grande Conflito. Eu acho que esse livro é dos nossos irmãos adventistas do sétimo dia. É, ele está indicando, ele diz que é muito É bom um bom livro. para o conhecimento. Isso. Glória a Deus. É dos Adventistas, do É sétimo dia? isso. Amém. Vamos lá, vamos caminhando para os minutos final. 49 minutos. Vamos fechar, pastor Jonas, falando hoje sobre avivamento. Isso. E aqui eu vou indicar também, Sim. você vê no Antigo Testamento, né? O tempo dos juízes, onde cada um fazia o que queria, Deus levantou a monarquia, né? Porque o povo queria, mas a vontade de Deus era que continuasse ali a teocracia, Deus conduzia o próprio povo através do profeta Samuel, né? Mas aí a gente observa em todo o Antigo Testamento esses grandes avivamentos aconteciam quando o povo se voltava para Deus, para a adoração verdadeira, renunciava os falsos deuses, falsos ídolos, né? Então você vai ver essa dinâmica, né? De pecado, de arrependimento, pecado, transgressão, arrependimento, graça de Deus e misericórdia, restauração e depois novamente pecado, né? Então o Israel viveu esse ciclo vicioso. E aí se você for estudar a história da igreja, você vai perceber também os grandes avivamentos que aconteceram. Então estude a história da igreja, né? Tanto o povo de Deus do Antigo Testamento, quanto os avivamentos que aconteceram lá em Atos dos Apóstolos, né, como o de Éfeso, e aí nós temos avivamentos mais modernos, como o da Rua Azusa, né, nós vemos avivamentos como o da Reforma Protestante, né, e outros avivamentos mais que aconteceram que fez com que o evangelho expandisse, né, então que você possa estudar essa história da igreja e perceber que um homem ou uma mulher comprometida com o reino de Deus, com o evangelho verdadeiro de Cristo, que ele faz. Deus usa ele para promover grandes avivamentos, né? Como esses grandes teólogos, John Wesley e dentre outros, né?